Hoje eu quero te falar sobre o legado de Cristo. Vou te mostrar 5 coisas que Cristo deixou para nós. Provérbios, capítulo de número 13. Provérbios 13. Vamos ler o versículo 22. Vou esperar você achar. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Quer dizer, uma herança que passa para os filhos e chega a atingir os netos. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Salomão aqui nos diz que o homem de bem, uma pessoa de boa índole, uma pessoa coerente, deixa uma herança aos filhos dos filhos. Quer dizer, uma herança que vai ser recebida pelos filhos, mantida pelos filhos e também depois vai passar para os netos. E essa é uma preocupação de quase todos os pais. Os pais trabalham duro, muitas vezes não conseguem nem usufruir do seu trabalho, porque eles trabalham duro para deixar uma herança para os seus filhos. O apóstolo Paulo disse que são os pais que devem entesourar para os filhos e não os filhos para os pais. Eu, porém, acredito que deixar uma herança para os filhos é bom, mas não é tão importante assim como as pessoas pensam. Como assim, pastor? Você não acha importante deixar uma herança para os filhos e também para os netos? Eu acredito que mais importante do que deixar uma herança para os filhos é deixá-los preparados para lidar com essa herança. Porque a herança pode ser grande ou pequena, mas quem vai receber a herança, se não estiver preparado para lidar com ela, vai colocar tudo a perder. Nós vemos o exemplo do filho pródigo. O filho pródigo recebeu uma grande herança, uma baita herança. Ele herdou o dinheiro do pai, mas não herdou as habilidades do pai, o conhecimento do pai, a sabedoria do pai. Em pouco tempo, colocou tudo a perder. Então não basta a pessoa receber uma herança, ela tem que estar preparada para lidar com essa herança. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? A maior herança que o filho pródigo poderia ter recebido, ele não recebeu, que era o conhecimento, os princípios, os valores e a sabedoria que o pai queria passar para ele. Mas ele não aproveitou o tempo que estava na casa do pai e não tomou posse dessa herança. Tinha um casal lá no bairro onde eu cresci, e era um bairro onde 95% das pessoas eram pobres. Naquele tempo, a pobreza era mais extrema do que hoje. Naquele tempo era mais difícil a sobrevivência. E naquele bairro, 95% das pessoas eram pobres. Mas eu me lembro de um casal naquele bairro, um casal trabalhador, honesto, esforçado, que prosperou muito na vida. E eles tinham um filho que eles faziam de tudo por aquele filho. O rapaz era uma das poucas pessoas, das pouquíssimas pessoas naquele bairro que teve oportunidade de estudar numa escola particular. Os pais davam duro, trabalhavam dia e noite, colocaram ele na escola particular. Davam a melhor educação. Deram um carro, quando ele fez 18 anos, deram um carro para ele. E conversando com o rapaz, você percebia que ele era um rapaz educado, sabe? Mas, contudo, gente, o rapaz se envolveu com pessoas erradas e foi preso roubando o carro. Os pais contrataram advogado, gastaram muito dinheiro, fizeram de tudo para tirar ele da cadeia, mas não teve jeito. Ele teve que cumprir a pena. Quando ele foi solto, os pais providenciaram um negócio próprio para ele. Preocupados, com medo dele se envolver com coisas erradas de novo, eles juntaram o dinheiro que eles tinham guardado, todo o dinheiro que eles tinham guardado, as economias da família, pegaram o dinheiro emprestado, se endividaram. E pai e mãe faz tudo para salvar filhos, né?
montaram uma padaria para ele, no ponto mais movimentado do bairro, e deram a padaria para ele trabalhar, para ele não se envolver com coisas erradas de novo. E o rapaz passou a ser dono do próprio negócio. Poucos meses depois, esse rapaz foi preso em São Gonçalo, roubando um Fusca. Não tinha nem um ano que tinha saído da cadeia. Aí eu te pergunto, adianta alguma coisa deixar uma herança para uma pessoa assim? Sim ou não? Adianta deixar uma herança para um filho assim que não tem juízo? Conheci também nesse mesmo bairro um senhor. Pensa no homem trabalhador. Ele era padeiro, trabalhador, trabalhava a noite toda, o dia todo e sonhava em ter a sua própria padaria. Com muito trabalho, com muito esforço, ele conseguiu ter sua padaria, abriu sua própria padaria. Levou os 2 filhos, o casal de filhos, para trabalhar com ele. Ele trabalhava à noite, passava a noite fazendo pão, fazendo doce, fazendo salgados. De manhã, ele abria a padaria quando o dia ainda estava amanhecendo. Ficava até 1h da tarde, esperava os filhos chegar da escola e deixava os filhos tomando conta da padaria. Era só ele virar as costas, que os filhos metiam a mão no caixa e colocavam o dinheiro no bolso. Ele pagava eles. Mas quando ele virava as costas, os 2 filhos, o casal, metia a mão no caixa e colocava o dinheiro no bolso. De tanto eles roubarem o pai, a padaria quebrou. E ele teve que voltar a trabalhar como funcionário de uma outra padaria. Aí eu pergunto a você, adianta deixar uma herança para uma pessoa sem juízo desse jeito? Você sabia que o rei Davi, ele não se preocupou em deixar uma herança material para o seu filho Salomão, que era seu filho e seu herdeiro no trono? Se você ler 1 Crônicas, capítulo 29, você vai ver que Davi não se preocupou em deixar uma herança material para Salomão, que era seu filho e era também seu herdeiro no trono. Em 1 Crônicas, capítulo 29, nós vemos que Davi, ele pega toda a riqueza que ele levou 40 anos para adquirir e ele vai doar tudo para a construção do templo. Ele não pensou em deixar para Salomão. Mas quando você lê o 1 Crônicas, capítulo 28, e você vê as últimas instruções de Davi para Salomão, você vai ver quais eram as preocupações de Davi em relação ao futuro de Salomão. E eu quero mostrar isso aqui para você na palavra. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 28. Acompanha aí comigo. E vamos ver qual era a preocupação de Davi com o futuro do seu filho Salomão. 1 Crônicas, capítulo 28. Vou esperar você encontrar. Achou? Achou? Versículo 9, então, acompanhe comigo. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de seu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faz a obra. Esse era o legado que Davi queria deixar para Salomão. Um legado de princípios, de valores e de fé. Davi queria que Salomão seguisse os princípios que ele seguiu, os valores que ele seguiu e que tivesse a fé em Deus que ele teve, porque se Salomão seguisse os princípios de Davi,
os valores de Davi. E se conhecesse a Deus como Davi conhecia, Deus abençoaria Salomão da mesma forma que abençoou Davi. Do mesmo jeito eu e você. Se nós seguirmos os princípios do reino de Deus, os valores do reino de Deus, e se tivermos fé no mesmo Deus de Davi, da mesma forma que Deus abençoou Davi e a sua descendência, Deus abençoará a tua vida e também a sua descendência. Quem está tomando posse disso aqui, então diga amém. No Antigo Testamento, Deus se apresentava como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Foi assim que Deus se apresentou para Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O que isso quer dizer, pastor? Isso é um legado espiritual que passa de geração a geração. Era uma família que tinha um legado espiritual que passava de geração para geração. Tome posse desta palavra, meu amado, minha amada. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó também seja o seu Deus, o Deus dos seus filhos, o Deus dos seus netos, e que esse legado espiritual nunca saia da tua família e da sua descendência. Essa mensagem fala sobre o legado de Cristo. E o que é legado, pastor, exatamente? O legado é aquilo que você deixa para alguém que não é um herdeiro legítimo. Até pode ser um herdeiro legítimo, mas não precisa ser necessariamente um herdeiro legítimo. O legado também, normalmente, não é um bem material em si, mas pode ser uma missão, normalmente uma missão. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina uma pessoa que abriu uma ONG, essa pessoa fundou uma ONG. E as pessoas começaram a chegar, começaram a ajudar, a participar. Esta ONG cresceu e se tornou um legado. A pessoa que fundou essa ONG, ela sabe que quando ela morrer, esse legado não pode morrer com ela, esse projeto não pode morrer com ela. Então ela vai escolher algumas pessoas para passar esse legado, para que quando ela partir, essas pessoas tenham continuidade a esse projeto, a esse legado. Quem está me entendendo até aqui, então, diga amém. Então agora vamos olhar para Jesus. Nós começamos a mensagem dizendo que o homem de bem deixa uma herança para os filhos dos seus filhos. Não foi isso? Sim ou não? E Jesus é uma pessoa do bem. Ninguém tem maior exemplo de bem do que Jesus. É verdade ou não é? Mas qual foi a herança que Jesus deixou? O que Jesus conquistou aqui nesta vida? Hã? Jesus Cristo não tinha bens no seu nome. Ele não tinha escritura de uma casa. Ele não casou e não teve filhos. O Filho de Deus não teve nem 1 metro quadrado de terras em Israel. Ele não teve nem um jazigo para ser sepultado. Jesus foi sepultado num jazigo que foi doado por José de Arimateia. Então, qual foi o legado de Cristo, minha gente? O que Jesus deixou para a igreja? Qual é a nossa herança? A irmã Francisca, ela morava lá no interior de Pernambuco, num vilarejozinho muito pequeno, com menos de 200 habitantes. E muito pobre o vilarejo. O hospital mais próximo ficava a 100 quilômetros. Eles não tinham água encanada, não tinham nenhum tipo de saneamento básico, posto de saúde, supermercado, farmácia, esse tipo de coisa, para eles era um sonho. Mas tinha uma igrejinha que não tinha mais de 50 lugares. Mas o povo era fiel, assíduo, e todo domingo a igreja estava cheia.
A irmã Francisca foi uma das fundadoras daquela igreja. E ela nunca tinha faltado um culto em 20 anos. Ela andava 10 quilômetros para ir para a igreja e depois andava mais 10 para voltar. Um dia o pastor estava realizando o culto e ele percebeu que havia um assento vazio. A igreja estava cheia, ela tinha menos de 50 lugares, mas tinha 70 pessoas de pé, e tinha um assento vazio. E ele percebeu que era o assento da irmã Francisca, que ela sempre sentava no mesmo lugar. E o pastor ficou pensando, será o que aconteceu com ela? O que será que aconteceu? Ela nunca faltou o culto. Mas ele continuou a pregação. Quando terminou o culto, o pastor perguntou para a congregação se alguém tinha notícia da irmã Francisca. Afinal de contas, todo mundo se conhecia naquele vilarejo. Mas ninguém sabia dizer o que aconteceu com ela, se aconteceu alguma coisa ou não. Passou a semana seguinte. O pastor estava realizando o culto. E de repente ele vê aquele assento vazio mais uma vez. E era o assento da irmã Francisca. E quando termina o culto, ele pergunta à congregação: alguém tem alguma informação sobre a irmã Francisca? Ninguém sabia dizer nada. O pastor foi para a porta, cumprimentou a todos. Depois que todos foram embora, ele chamou a esposa dele, a pastora, e disse: amor, nós não vamos para casa agora não. Vamos visitar a irmã Francisca, que eu estou preocupado com ela. Em 5 anos que eu assumi essa igreja, ela nunca faltou um culto, agora ela faltou 2 domingos seguidos. Deve ter acontecido alguma coisa. Entraram no carro e foram na casa da irmã Francisca. Quando chegaram na casa da irmã Francisca, o pastor ficou estarrecido, porque era um vilarejo muito pobre. Mas a irmã Francisca era a mais pobre de todo o vilarejo. O barraquinho dela estava quase caindo em cima dela. Era um barraquinho com paredes feitas de bambu e revestido de argila. O teto era de amianto fino, mas cheio de buracos. O pastor pensou, meu Deus, como ela consegue viver aqui? E o pastor começou a bater palmas, a pastora também. Irmã Francisca, irmã Francisca, irmã Francisca, vem cá, mulher de Deus. Aí veio ela. A mulher era pobre, mas era uma mulher feliz, alegre para cima, sabe? Mesmo vivendo naquela miséria que ela vivia. Ela veio, ô pastor, pastora, glória a Deus, vocês vieram na minha casa. Ô pastor, pastora, se eu pudesse fazer um almoço para vocês almoçarem comigo, mas eu só tenho farinha. Eu queria servir um café para vocês, mas já tem 2 meses que acabou o pó de café, mas vocês aceitam pelo menos beber uma água da minha casa? Eu tenho que servir uma água para vocês. A mulher era generosa. E o pastor disse assim, olha, nós viemos aqui porque nós estamos preocupados com a senhora. Faz 2 domingos que a senhora não vai na igreja, a senhora nunca faltou. E eu estou vendo que a senhora está mancando. Ela disse, pastor, pois é, tropecei, caí. Olha como meu pé está inchado, está vendo? O pastor disse assim, a senhora vai entrar? Pega os seus documentos, que nós vamos te levar no hospital agora. Ela disse, não, hospital não, são 100 quilômetros, pastor. Deixa esse negócio que um tempo passa. Ele falou assim, não, vou te levar no hospital. A senhora não pode ficar desse jeito, não. Nós vamos levar a senhora no hospital, a senhora vai bater um raio-x, depois, quando voltar, vamos passar no mercado lá na cidade e vamos fazer umas compras para a senhora. Ela disse, não precisa, pastor. Pastor, não, nós fazemos questão. Ela disse, tudo bem, eu vou, mas com uma condição. Vocês vão ter que entrar na minha casinha, beber uma água e fazer uma oração. O pastor disse, tudo bem, vamos entrar. Entraram, era uma salinha, gente. Não tinha nem sofá. Eram uns bancos de madeira. E ela foi na cozinha pegar a água, não tinha geladeira. Ela usava um filtro de barro. Enquanto ela foi na cozinha pegar a água, o pastor olhou algo que chamou a atenção dele. Tinha um papel numa moldura pendurado na parede. O pastor se aproximou, olhou. O óculos dele era para longe, ele tirou o óculos, se aproximou mais e disse, é isso mesmo que eu estou vendo?
Ele não acreditou. Esfregou os olhos. É isso mesmo que eu estou vendo? Irmã Francisca, o que é isso aqui na parede? Ah, pastor, isso aí é uma das cartas que meu filho me enviou. Ele já me enviou 5 desse jeito. Só que eu só tinha uma moldura e eu só coloquei uma. Eu não sei ler. Aí ele falou assim, a senhora tem mais 4 desses? Tenho. Pega para eu ver, por favor. Ela foi lá no quartinho dela, debaixo da cama pegou uma caixinha de papelão, abriu e trouxe para o pastor. De fato, tinha várias cartas ali. Mas tinha 4 folhas diferentes, semelhante àquela folha que estava numa moldura na parede. O irmão Francisco, o pastor disse, irmã Francisca, quem é seu filho? Ah, o meu filho, ele é doutor lá nos Estados Unidos. Ele saiu aqui do vilarejo muito cedo porque ele sonhava em ser médico, aí ele foi trabalhar em Recife, ele juntou dinheiro em Recife, depois ele foi para o exterior. Eu sei que ele se formou em medicina porque era o sonho dele, mas eu nunca mais tive contato, ele não veio me ver mais, mas ele sempre me escreve, e é por isso que essas cartas estão aqui e essa na parede. O pastor falou, irmã Francisca, isso não são cartas. Isso são cheques. Seu filho deve ser um homem muito rico, porque são 5 cheques de $1 milhão. Cada cheque de $1 milhão, a senhora tem aqui dentro desse barraco $5 milhões. E ela disse, é mesmo, pastor? Não sabia. Não é forte isso? A mulher vivia numa pobreza, numa miséria terrível, porque não conhecia a riqueza que ela tinha dentro de casa. De igual modo, tem muito cristão vivendo aquém do que poderia, porque não conhece a riqueza espiritual que Cristo nos deixou. Você conhece a riqueza que você tem? Cristo nos deixou uma riqueza espiritual incalculável. E eu vou te mostrar algumas dessas riquezas. Se você puder anotar, anote para você não esquecer. Se você esquecer, você não pratica. Se você não praticar a palavra, você não vai ter resultado. Aí você vai ficar olhando para mim dizendo, pastor, fala e não acontece. Se eu falar e você não acreditar e não praticar, não vai acontecer mesmo. Mas quem coloca em prática, vai acontecer e você ainda vai testemunhar. Você vai dizer, o que o pastor fala lá é verdade, porque eu fiz e aconteceu, olha aqui para mim. Você está entendendo? Você tem que ser essa pessoa. Amém? A primeira riqueza, ele nos deu o seu sangue. Primeira riqueza espiritual que Cristo nos deixou, ele nos deu o seu sangue. Isso não tem preço. Dinheiro nenhum no mundo consegue pagar isso. Em 1 Pedro 1, versículo 18, versículo 19, Pedro escreveu, sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como ouro e prata, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O ouro e a prata são os metais mais preciosos do mundo, mais cobiçados da terra. E Pedro está nos mostrando, através desta palavra, que o sangue de Jesus vale mais do que todo o ouro, vale mais do que toda a prata que há sobre a face da terra. E Cristo pagou um preço alto pela minha vida e pela tua vida. E não foi preço de ouro, nem preço de prata, mas foi um preço de sangue, para te resgatar, para te salvar, para te dar vida e vida com abundância. Em 1 João, no capítulo 1, no versículo 7, João escreveu,
E se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui João fala do sangue de Jesus como um alvejante espiritual, mais poderoso de todo o universo. O sangue de Jesus é o único elemento no mundo inteiro capaz de remover o pecado. É como se o pecado deixasse uma mancha que nada consegue tirar, exceto o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é poderoso para te lavar, para te purificar, para tirar toda mancha e remover todo o pecado da tua vida. Oh, glórias! Agora me diga uma coisa, por favor. Você doaria uma cesta básica para uma família que está precisando? Para salvar uma família da fome? Com certeza, acredito que você faria isso e até mais do que isso. Você doaria roupa para quem está precisando? Sim ou não? Sim, é claro. Se você é cristão, é claro que você vai fazer isso. Agora, você doaria um pouco do seu sangue para salvar uma vida? Alguém está internado, precisando de doação de sangue? Você doaria um pouco do seu sangue para salvar uma vida? Amém, é claro. Mas você doaria todo o seu sangue? Até a última gota para salvar uma vida, sim ou não? Não, né? Porque se você doar todo o seu sangue, você morre. O sangue é vida. Jesus disse, a vida da carne está no sangue. Então entenda o que Jesus fez por você. Ele não doou uma cesta básica para você. Ele não doou roupa para você. Ele doou até a última gota de sangue para você. Para que você tenha vida e vida de verdade. Vida eterna e vida com abundância aqui na terra. Amém? Essa é a primeira riqueza. O sangue de Jesus. A segunda riqueza espiritual que ele nos deu. Ele nos deu o Espírito Santo. O mesmo Espírito que estava em Jesus é o Espírito que ele deixou para mim e que ele deixou para você. O profeta Isaías, ele é chamado de profeta messiânico, porque de todos os profetas foi o que mais profetizou sobre o Messias, sobre Jesus. Em Isaías 61 está uma profecia messiânica. Isaías escreveu, o Espírito do Senhor está sobre mim. 700 anos depois de Isaías escrever isso, essa profecia vai se cumprir. Jesus veio à terra, o verbo se fez carne, habitou entre nós. Quando Jesus completou 30 anos, ele foi até o Jordão e foi batizado nas águas por João Batista. Depois ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e é tentado pelo diabo. Depois da tentação, Jesus vai direto para a igreja, vai para a sinagoga. Quando Jesus chega na sinagoga, vão entregar a ele os pergaminhos. Não era como essa Bíblia impressa que nós temos. E Jesus abre o pergaminho, o rolo de livros, e vai cair exatamente no livro do profeta Isaías, capítulo 61. E Jesus vai ler, o Espírito do Senhor está sobre mim. E a profecia se cumpriu. Amém? Amém? Em João 14, ele está falando para os discípulos que ele vai voltar para o Pai. Os discípulos ficam preocupados. Nós deixamos tudo para seguir Jesus? E agora ele está nos dizendo que vai voltar para o Pai? E o que será de nós sem Jesus conosco? Nós estamos perdidos. Abrimos mão de tudo em vão, porque ele vai voltar para o Pai, e o que será de nós agora? Aí Jesus diz, João 14:16, eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Esse mesmo Espírito que estava em Jesus,
Ele habita em mim. Ele habita em você, Cláudia. Ele habita em você, Hamilton. Ele habita em você, Newton. Ele habita em nós, o mesmo Espírito. Amém, minha gente? Você está tomando posse disso, sim ou não? Jesus não deixou um espírito inferior para nós, Jackson. Não, não. E não é um espírito diferente. É o mesmo Espírito. Minha gente, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ele não foi gerado por obra do acaso ou pela vontade de José e de Maria. Foi obra do Espírito Santo. Pensa nisso. Jesus operou milagres pelo poder do Espírito Santo. Ele expulsava demônios pelo poder do Espírito Santo. Está escrito que quando Jesus morreu, quando o seu corpo estava no sepulcro, ele ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que levantou Jesus entre os mortos. E esse mesmo Espírito é o Espírito que habita em você. É esse Espírito que testifica com teu Espírito que você é filho de Deus. Então vamos tomar posse desse Espírito. Deixa ele te empoderar. Viva no poder do Espírito Santo. Viva na autoridade do Espírito Santo. Opere proezas e maravilhas, porque o Espírito Santo é na tua vida. Então diga assim comigo: eu sou templo do Espírito Santo. Fala aí para essa pessoa abençoada do teu. Diga para ela assim: você é templo do Espírito Santo. Toma posse dessa herança, hein? Vale mais do que ouro, vale mais do que prata. A terceira riqueza que ele nos deixou o seu poder. Uma vez Jesus enviou os seus discípulos de 2 em 2 para pregar, evangelizar, curar os enfermos e expulsar os demônios. Quando eles voltaram, Jesus perguntou: como foi, meus filhos? O que vocês acharam da missão? O que vocês estão achando de fazer a obra? Vocês gostaram? E eles não tinham palavras. Senhor, é maravilhoso. A sensação é extraordinária. Nunca experimentamos algo igual. Senhor, em teu nome, até os demônios se sujeitam a nós. Quando nós mandamos em seu nome, os demônios se obedecem e batem em retirada. Aí Jesus responde assim, Lucas 10, 18. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. E eis que vos dou poder. Quem é discípulo, discípula de Jesus, toma posse do que ele disse. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Amém? Recebe essa herança e toma posse desse poder. Quando ele diz serpentes e escorpiões, ele não está falando de jararaca, jiboia. A serpente aqui é um símbolo do diabo, representa o diabo. E os escorpiões representam os demônios. Jesus está dizendo, eu vos dou poder para pisar a serpente, quer dizer, pisar em Satanás. Ah, pastor, mas é que o diabo está se levantando, pastor. E daí que ele está se levantando? Ele já é um derrotado. Ele se levanta para cair. Só dizer que ele está se levantando, quer dizer que ele não está de pé. Ele está caído. E o diabo sabe qual é o lugar dele. Está escrito, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Então, meu amado, minha amada, toma posse dessa autoridade, toma posse deste poder. Se sujeita a Deus, resiste ao diabo e ele vai ter que bater em retirada, porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Amém? Quarta riqueza que ele nos deu. Falta uma para a gente terminar. Ele nos deu a sua palavra. É uma das maiores riquezas espirituais que nós temos. A palavra de Deus. Essa é uma das maiores riquezas espirituais que nós temos. Você tem uma dessa aqui?
Pergunta para quem está do teu lado aí. Você tem uma dessa aqui? Pastor, eu tenho no celular. É bom, que dá para usar na rua. Mas eu te aconselho a ter uma Bíblia em casa. Porque no celular você tem a Bíblia, mas você tem o WhatsApp, você tem o Instagram, tem Facebook, tem um monte de coisa no mesmo aparelho. É verdade ou não é? Agora a Bíblia impressa é só a Bíblia. Exclusiva, não divide espaço com mais nada. E ela é a palavra de Deus. Em Hebreus 4, versículo 12, está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Uma espada de 2 gumes não tem lado cego. Corta tanto de um lado quanto do outro. Se você encostar de um lado de uma espada de 2 gumes, você vai se cortar. Se você encostar do outro lado, você também vai se cortar. Se você se aproximar dessa palavra, quanto mais você se aproximar dela, ela vai cortar os seus pecados, ela vai matar os seus pecados, e por ser viva, ela vai gerar vida dentro de você, ela vai gerar vida no teu coração, e ela vai te trazer a abundância de Cristo. Amém? Quero que você venha comigo aqui na palavra, eu já estou terminando. Mas eu quero que você veja o que Jesus disse sobre a palavra. Em João capítulo 6. Olha que poderoso que Jesus disse aqui. João capítulo 6. Versículo 63. Acompanhe comigo. Vocês encontraram? O Espírito é o que vivifica. Quer dizer, vivifica, traz vida, renova a vida. A carne para nada aproveita. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Então, essa palavra, ela é inspirada pelo Espírito de Deus. E ela traz vida para você. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, qual foi a primeira tentação que o diabo ofereceu a Jesus? Se tu és mesmo filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E o que Jesus disse? Está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Medita nesta palavra, ouça esta palavra, pratique esta palavra, porque ela é o único alimento espiritual para a nossa alma. Amém? Quinta riqueza espiritual, para nós terminarmos. Ele nos fez filhos de Deus. É a bênção da adoção de filhos. Alguém pode dizer assim, mas todo mundo é filho de Deus, pastor. As pessoas têm costume de dizer isso, né? Eu também sou filho de Deus. Não é bem isso que o Evangelho diz, não. O Evangelho diz que todos são criaturas de Deus. É por isso que Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Se todos fossem filhos, ele diria, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todos os filhos. É verdade ou não é? Mas ele disse toda a criatura. Mas quando a pessoa entrega a vida para Jesus e o reconhece como Senhor e Salvador, há uma mudança nesse status espiritual. Em João capítulo 1, versículo 11, está escrito, ele veio para os seus, quer dizer os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quando você recebe a Jesus, você é adotado por Deus e faz parte da família dele. Amém? Eu quero terminar essa mensagem. Eu quero que você leia comigo Gálatas capítulo 3, por favor, para a gente encerrar. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Acompanha aí comigo e tome posse dessa palavra. Se você tomar posse dela,
eu tenho certeza que a sua vida vai mudar e vai mudar muito para melhor. Nunca mais vai ser a mesma. Gálatas 3, versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E que todos que têm fé em Jesus como Senhor e Salvador são filhos de Deus. Mas ele vai além, versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Aí você vê a importância de ser batizado nas águas. Quando você não batiza, você ainda não tomou posse desta bênção. Versículo 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo e nem livre, não há macho e nem fêmea. Os direitos são os mesmos aqui para os homens e para as mulheres. Amém? Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, quem é de Cristo aqui? Quem é de Cristo? Então olha aí a sua herança agora. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Quem é de Cristo, espiritualmente é descendente de Abraão e é herdeiro de todas as promessas que Deus fez para Abraão e para sua descendência. Por favor, fique de pé. É tremendo o que Jesus fez por nós, né? O legado de Cristo é marcado pela cruz. Ele carregou uma cruz que não era dele. Foi crucificado nela. Deu até a sua última gota de sangue para ganhar o quê? Para ganhar nada. Nós aqui ganhamos com isso. Agora você teria coragem de saber de tudo isso e ainda assim não receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Abriria a mão de toda essa riqueza espiritual que Ele tem para você? Por isso eu não posso deixar de te oferecer esta graça. Se você ainda não entregou a vida para Jesus e quer fazer isto esta noite, o recebendo como Senhor e Salvador da tua vida, então ergue a sua mão direita assim para o céu bem alto. Nós vamos orar por você agora. Quer entregar a vida para Jesus? Levanta a mão assim para o céu. Está entregando a vida para Jesus, meu filho? Você vem aqui para frente que eu quero orar por você. Hoje tem festa no céu só por sua causa. Se você estava afastado ou afastada e quer voltar para Jesus, ergue a sua mão assim para o céu também que nós vamos orar por você. Tem alguém que está...